Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez. Vocês acharam que tinha acabado, né? Que eu tinha desistido do canal Palavra Viva. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes, né? Dentro das nossas condições, dentro das nossas capacidades, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. É sempre uma alegria, sempre uma satisfação poder estar juntamente com vocês. Já faz um tempinho aí que eu não consigo gravar aqui para vocês, já havia falado para vocês nos vídeos anteriores, né, que às vezes é por uma questão de tempo. A verdade é essa, que nós queremos, a minha intenção é que pelo menos um vídeo por semana, né, tanto aqui como lá no canal MQ Podcast, eu conseguisse, né? Só que daí são 2 já vídeos por semana, né? Lá no canal MQ Podcast e aqui no canal Palavra Viva. Mas nem sempre, né, a gente consegue fazer aquilo que a gente planeja fazer. Mas, mesmo assim, eu coloquei esse compromisso de nós fazermos essa exposição em Marcos e nós vamos chegar lá no capítulo 16. Então fiquem calmos, tranquilos, que tem muito chão ainda, tem muita lenha para nós queimarmos, tem muita coisa para a gente aprender, né? Hoje nós iremos meditar em Marcos, capítulo 3, versos 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versos 7 a 12, em que nós iremos falar sobre a liderança de Jesus, né? A liderança de Jesus, né? O ministério de Jesus e a sua liderança, né? Vamos compreender um pouco a respeito desse assunto. Na semana que eu gravei, né, o último vídeo, né, a última mensagem que nós postamos aqui no canal, nós falamos sobre o homem da mão mirrada, né? Marcos capítulo 3, versos de número 1 a 6. Que se vocês ainda não conferiram essa mensagem, está lá disponível para vocês acompanharem. Mas então, quero que você já se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comenta, né? Indica aí o nosso canal para mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Nós vamos então chamar aí a nossa vinheta e eu volto já para nós meditarmos nesse texto nessa oportunidade. Muito bem, estamos de volta. Vamos então meditar aí no Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 3, a partir aí do verso de número 7. A partir do verso de número 7, que diz assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Então vamos meditar nesse texto, nessa oportunidade. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. A multidão, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E a multidão era o círculo de relacionamento, né, para com Jesus mais distante. A multidão era o círculo mais distante de relacionamento para com Jesus. O que nós precisamos entender aqui a respeito da multidão? Quando nós lemos, né, os biógrafos de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas, João,
eles sempre falam de uma multidão. Mas que multidão é essa? Né? Que multidão é essa? De quantas pessoas nós estamos falando? Aparece repetidamente 5.000 homens. Uma multidão de pelo menos aí 5.000 homens. Só que esse número não está total. Ele faz uma contagem apenas dos homens, exceto mulheres e crianças. Então, se nós arredondássemos esse número, nós facilmente chegaríamos a uma multidão de pelo menos 15.000 pessoas. Então, veja bem, aonde Jesus estava, facilmente uma multidão de 15.000 pessoas se aproximavam, se aglomeravam em torno da pessoa de Jesus. Uma multidão híbrida, né, de todas as classes sociais, de todos os contextos daqueles dias. Uma multidão de pelo menos 15.000 pessoas. Só que quando nós falamos de multidão, no entanto, nós estamos partindo de alguns pressupostos. Quando nós estamos falando de multidão, sobretudo a multidão que seguia Jesus, nós temos em mente alguns pressupostos, né? Algumas características. E eu quero aqui destacar com vocês algumas características da multidão, ou do que vem a ser uma multidão, ser pertencente à multidão, o que configura a multidão que seguia Jesus. Primeiro, multidão não é discípulo. Multidão não é discípulo. Dos grupos de pessoas que seguiam a Jesus, eram os discípulos. Mas a multidão não é discípulo. A multidão é multidão. As marcas do discípulo são outras em comparação à multidão. De modo que a multidão, ela tinha suas próprias motivações. A multidão, ela tinha sua própria intenção, que era completamente diferente da identidade de um discípulo de Jesus. Então, embora possa haver discípulo no meio da multidão, ainda assim o discípulo se destaca no meio da multidão por conta da sua identidade, por causa das suas marcas que o revelam. O discípulo não passa desapercebido no meio da multidão, porque as suas características, a sua identidade, os seus valores, a sua cultura, os seus princípios são opostos ao da multidão. Então, discípulo é discípulo e multidão é multidão. Segundo, multidão segue seus próprios interesses. Multidão segue seus próprios interesses. A multidão, ela sempre está seguindo alguém. Essa é a verdade. A multidão sempre está seguindo alguém. No caso aqui, é Jesus. Só que a multidão, ela segue alguém. Ela anda atrás de alguém. Ela busca alguém. Não por outra coisa a não ser pelos seus próprios interesses. Ou seja, ela corre atrás de alguém. Ela se aproxima de alguém. Ela segue alguém pelos seus próprios desejos egoístas. Ela busca alguém porque alguém tem aquilo que a atrai, porque alguém tem aquilo que ela procura, porque ela busca em alguém aquilo que ela mesma quer. É o caso aqui da multidão. A multidão, ela seguia Jesus, mas ela não seguia Jesus por causa de Jesus, ela seguia Jesus por causa de si mesma, porque ela encontrou em Jesus aquilo que ela procurava. Era por isso que ela seguia Jesus. Em outras palavras, a multidão, ela é oportunista. A multidão é oportunista. E é bem verdade que alguém oportunista é alguém que facilmente o quê? Trai. Por que trai? Porque não tem compromisso com quem segue. Não existe qualquer fidelidade para com o outro. Não existe qualquer vínculo para com o outro. Por isso que ela facilmente trai. Por exemplo, essa multidão aqui, que vivenciou dos milagres de Jesus, essa multidão aqui que aprendeu de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que gozou da presença de Jesus, essa mesma multidão
Foi a mesma multidão que, quando foi apresentada a ela Jesus e Barrabás, ela escolheu quem? Barrabás. Ela escolheu Barrabás. Ela disse para Pilatos, ela disse para os religiosos daqueles dias, os poderosos daqueles dias, disseram: crucifique-o. Veja bem, a multidão ela é oportunista. A multidão ela é oportunista. A multidão ela queria o quê? Milagre. A multidão ela queria palavras afáveis, ela queria multiplicação de pães e peixes. Mas ela não queria quem? Ela não queria Jesus. Ela não queria Jesus porque ela buscava o quê? Os seus próprios interesses. Terceiro, multidão é o quê? De momento. Multidão é de momento. Multidão não quer compromisso. Pergunta que eu faço, por quê? Por que a multidão não quer compromisso? A multidão não quer compromisso por quê? Porque compromisso exige o quê? Renúncia. Exige o quê? Fidelidade. Exige o quê? Entrega total. Multidão quer isso? Multidão não quer isso. Multidão não. Quando nós observamos lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 6, Jesus havia feito um longo discurso. E lá pelas tantas ele começou a exigir. Ele começou a apertar as coisas. Ele começou a ser um pouco mais taxativo, mais duro no seu discurso. E ele começou a exigir dos seus ouvintes, ou seja, a multidão, o quê? Compromisso. Compromisso. Ele começou a exigir da multidão o quê? Compromisso. Ele diz: olha, quem não bebe não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão, ao ouvir o discurso de Jesus, disse: dura essa palavra. E começaram o quê? Começaram a ir embora. Por quê? Porque não queriam compromisso. Ou seja, multidão é o quê? Multidão é de momento. Multidão é de show. Multidão é de espetáculo. Multidão é de congresso, é de retiro. Multidão é de noite de comes e bebes. Multidão não é de oração, por exemplo. Multidão não é de vigília. Multidão não é de círculo de oração. Multidão não é de visita nos lares, não é de evangelismos nas praças. Multidão não é disso, não. Multidão não é de compromisso. Multidão não é de jejum. Multidão é de momento. Multidão é de momento. Multidão é de worship. Multidão é de cantor gospel famosinho. Multidão é o quê? De pregação curta no TikTok, é de igreja no YouTube. Multidão é de conferência famosa. É de pregador coach. Multidão é de igreja, de parede preta. Multidão é de momento. Multidão é de momento. Multidão não tem raízes. Multidão não tem raiz, ela é de momento. A igreja para ela, a vida cristã para ela é um corredor que ela passa. Que ela vem, que ela vai, mas que ela não tem residência, que ela não tem compromisso, que ela não tem nada. Igreja para ela é um clube social que ela vai quando ela precisa. Ela não tem compromisso. Ela não tem compromisso. Porque o quê? É de momento. Não dá para você contar com a multidão. Não, a multidão é de momento. Tem hora e dia para acabar. É de momento. Quarto, multidão impressiona pela quantidade, mas não pela qualidade. Veja bem, um dos perigos de ser multidão é adorar os números. Porque alguém olha para uma multidão e é natural. A gente fala assim: meu Deus, quanta gente, hein? Quanta gente. Aquilo impressiona. Aquilo enche os olhos de alguém, aquilo deixa alguém com o coração até pulsante. Só que vira o quê? Uma idolatria, vira numerolatria, adoração aos números. A gente adora a quantidade e não a qualidade. A gente se preocupa pela quantidade. É verdade que os números são, sim, um dos meios, né? Uma das formas, um dos critérios para nós avaliarmos as coisas. Mas não é um único critério de avaliação. Os números não são infalíveis. Existem outros critérios a serem observados. O que significa que não interessa se a igreja está cheia.
Não interessa se tem muitos seguidores nas redes sociais, se tem muitos likes, muitos comentários, muitas visualizações. Não interessa. Isso não é suficiente para nós avaliarmos a nada, a ninguém, a coisa alguma. Porque o que nós temos que avaliar é qualidade, é caráter, é santidade, é compromisso, é vida com Deus. Existe uma superestimação dos talentos, das aptidões, dos dons, em detrimento ao caráter. E isso é um perigo fatal, porque é daí que surge o quê? Os escândalos. Porque alguém que hoje é avaliado apenas pelos seus talentos, e não pelo seu caráter, pelo seu compromisso, pela sua vida com Deus, amanhã depois vai ser o quê? Causa e motivo o quê? De escândalo. Porque está sendo avaliado o quê? Por aquilo que é bonito, que é notório, que é uma qualidade natural. Quer ver um exemplo claro disso? Apocalipse. Jesus, através do apóstolo João, enviou 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E o que Jesus, hein? Disse, por exemplo, à igreja de Esmirna e depois disse à igreja de Laodiceia. A igreja de Esmirna, ele disse, eu sei que você é pobre, mas tu és rica. A igreja de Laodiceia, ele diz, você é rica, mas você é pobre. Porque às vezes você é rico na terra, mas você é pobre no céu. Às vezes você é pobre na terra, mas você é rico no céu. O critério de avaliação não pode ser o quê? Horizontal apenas. Tem gente que é conhecido na terra, mas é desconhecido no céu. E também não é temido no inferno. Porque está sendo avaliado pelo aquilo que pode servir aos olhos dos homens na terra. Mas lá no céu ninguém nem sabe qual o nome, de onde veio. Os nossos critérios de avaliação têm que ser mudados e têm que se pautar pela própria palavra de Deus. Se você for lá para 1 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, recomendando, instruindo a Timóteo, obreiro novo. Ele disse para Timóteo o seguinte, eu vou dar aqui uma lista para você, Timóteo, mas eu vou colocar um só critério de talento. Qual que é o critério de talento? Seja apto para ensinar. De todas as atribuições que um obreiro, que um presbítero ou um diácono deve ter, diz respeito a talento. Apto para ensinar. Todos os outros critérios são critérios de avaliação voltados o quê? A caráter. A caráter. Então, quantidade não pode impressionar muita gente. Às vezes a gente fica impressionado, a gente se impressiona fácil. Mas a verdade é que o que impressiona de verdade não são os talentos, não são os dons. Não é nada disso. O que impressiona é o caráter, é a vida com Deus, é o compromisso, é a santidade. É o pregar e viver aquilo que se prega. Isso que impressiona. A pergunta que eu faço é, será que só tem coisas ruins, né? Só tem pontos negativos a multidão? Não. Há pontos positivos em ser multidão também. A multidão tem algo a nos ensinar. A multidão também tem alguma coisa a nos ensinar como discípulos. Como discípulos. Vamos observar. Primeiro, a multidão ia e vai até Jesus. A multidão ia e vai até Jesus. Veja bem, embora as motivações da multidão possam ser questionadas, embora as intenções da multidão possam ser repensadas, talvez nós possamos até colocar a multidão no banco dos réus, para investigar, para indagar, para perguntar as motivações, o porquê de ser, o porquê disso ou daquilo. Mas a verdade é que a multidão, ela vai até Jesus. Ela vai até Jesus de a pé, de jumento, de camelo, de carroça. Mas ela vai até Jesus. Ela chega até ele. Ela vai sozinha, ela vai acompanhada, ela leva os outros, mas ela vai. Ela ouve alguém. Ela ouve de alguém a respeito de Jesus. Ela experimenta de Jesus. E ela vai até Jesus. Quando não, ela manda recados de Jesus para alguém, ou manda recados de alguém para Jesus, mas ela o quê? Ela vai até Jesus, ela se aproxima de Jesus. Ela busca
meios, maneiras, fórmulas, ela ultrapassa obstáculos para estar diante da presença de Jesus. E isso é extraordinário. Porque aonde talvez um discípulo vê um obstáculo, a multidão vê uma oportunidade. Ela ultrapassa os obstáculos, ela vence o obstáculo, o cansaço, a distância, a burocracia, mas ela se aproxima de Jesus. Ela vai até Jesus. Por quê? Porque ela acredita que Jesus pode lhe oferecer, ou que Jesus pode lhe satisfazer naquilo que ela busca. Ela vai até Jesus. E isso deve ser o que é aplicado na nossa vida. Tem gente que vai atrás de cantor, de pregador, de congresso, de igreja, de pastor, de oração, de milagre, de tantas coisas, mas ela não vai até Jesus. Vai atrás de advogado, de juiz, vai atrás de amigo, de empresário, mas ela não vai até Jesus. E nós precisamos aprender o que é ir até Jesus. Achar uma maneira, mas se aproximar de Jesus, querer Jesus como o nosso alvo, querer Jesus como a nossa procura, a nossa busca, a razão da nossa existência. Isso deve ser algo a nós aplicarmos à nossa vida. Segundo, a multidão leva a Jesus seus problemas. A multidão leva a Jesus seus problemas. Veja bem, a multidão tinha problemas. Deixa eu perguntar pra você, você tem problemas? A multidão tinha problemas e a multidão confiava que Jesus era capaz de solucionar os seus problemas. Veja bem, ia a Jesus o quê? Cegos, mudos, surdos, coxos, paralíticos. Ia até Jesus publicanos, prostitutas, religiosos, políticos. Mas eles iam até Jesus. Eles iam até Jesus. Eles levavam a Jesus o que? Os seus problemas, as suas demandas. Porque eles acreditavam que Jesus tinha solução para os seus problemas. E o convite de Jesus lá em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28 foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fez um convite para que nós nos aproximássemos dele com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, ele diz algo muito interessante. Ele diz: deixa o cego vir enquanto é cego. Deixa o paralítico vir mesmo se arrastando. Deixa o leproso vir coberto de sua lepra. As pessoas devem vir como estão. Cristo veio chamar pecadores. O médico veio para os doentes. Venha como você está, endividado, desonesto, bêbado, drogado, imundo. É Jesus quem vai curá-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Você não pode fazer nada para a sua salvação. Jesus o recebe como você está. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que nós temos que ir até Jesus com os nossos problemas. Qual que é o seu problema? Alguém pensa que tem que resolver a vida para se aproximar de Jesus, tem que resolver seus problemas para se aproximar de Jesus. Não, Jesus quer que você se aproxime dele exatamente da maneira que você se encontra. Enfermo, porque ele é a cura. Com pecados de estimação, porque ele é a libertação, ele é o perdão de pecados. Ele quer que nós nos aproximemos dele como nós estamos, porque é ele que tem solução para os nossos problemas. Terceiro, a multidão tocava e toca em Jesus. A multidão é toque. A multidão é aperto, é cutucão, é muvuca, é barulho, é gritaria. A multidão está perto. Essa é multidão. Só que o toque aqui da multidão não era apenas um toque, como alguém que toca fisicamente, toca o físico. Não. O toque aqui da multidão em Jesus era um toque de fé. Era um toque que tinha um propósito: tirar de Jesus o que? Virtude. Era um toque de fé, era um toque espiritual. Eles tinham uma convicção plena que se eles apenas tocassem em Jesus, isso seria suficiente para tirar de Jesus o que? Virtude, poder, graça, bondade, misericórdia, favor.
benevolência, benignidade, bondade. Eles tocavam em Jesus. Veja bem, em diversos momentos, Jesus foi tocado e Jesus tocou. Em diversos momentos, Jesus foi tocado e tocou. Mas o toque da multidão era um toque o quê? Diferenciado, era um toque pela fé. Isso é tão sério e tão interessante porque lá no Evangelho de João, disse que Jesus estava indo para a casa de Jairo, sua filha moribunda. E uma multidão acompanhou a Jesus. Uma multidão. Em marcha para a casa de Jairo. E disse que no meio dessa multidão, em dado momento da caminhada, uma mulher com uma enfermidade, com um sangramento, com uma hemorragia, um sangramento que não tinha fim, um sofrimento que não tinha fim, ela fura aquela bolha. E ela se aproxima de Jesus, ela vai até Jesus e ela vai com um pensamento seu apenas tocar na orla das suas vestes. E dele eu obter o quê? Favor, bondade, misericórdia, meu problema vai ser solucionado. Eu vou ser curada. E então ela faz o quê? Ela se aproxima de Jesus e ela toca lá na orla do vestido. Ela vai lá nos pés de Jesus. E ela toca em Jesus. E dele o quê? Sai virtude. Dele sai o quê? Poder. Jesus tinha seus discípulos à sua volta. E ele pergunta aos discípulos, alguém me tocou? Jesus diz a seus discípulos, olha, alguém me tocou. Isso é surpreendente porque os discípulos olham para Jesus e com uma cara de interrogação questionam, mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, ainda tu perguntas quem te tocou? Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. O toque da multidão é um toque de fé. Se tem algo que nós precisamos nesses últimos dias é tocar em Jesus. Tocar em Jesus pela fé. Se aproximar de Jesus crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Saber que Ele tem presente, tem dom, tem dádiva para nós. Que se nós apenas tocarmos nele, nós seremos curados, nós seremos transformados, portas se abrirão, milagres acontecerão, porque o toque de Jesus, o toque em Jesus, ele é poderoso para trazer o quê? Graça, favor e bondade para nós. Quarto, a multidão divulgava e divulga as obras de Jesus a outros. Veja bem, a multidão ouvia de Jesus. A multidão ia até Jesus. A multidão experimentava de Jesus. E por fim, a multidão divulgava Jesus a outros. Mesmo Jesus, por diversas vezes, pedir para que não se divulgasse a ninguém dos feitos, que ele realizava, para não causar uma falsa propaganda de si mesmo, do seu ministério, a multidão não se continha. E ela divulgava de Jesus, ela falava de Jesus, ela apresentava Jesus a outros. Se tem algo que nós, como discípulos de Jesus, temos que aprender a fazer, o que é falar de Jesus. E eu estou convencido que nós só iremos falar de Jesus, que nós só iremos fazer aquilo que agrade e apraza a Jesus quando nós transbordarmos de Jesus. Sabe por que é fácil falar de Jesus? Porque eu estou cheio de Jesus. Quando a gente está cheio de algo, esse algo transborda a nossa existência. Porque eu imagino que com você é assim, mas você acorda com Jesus. Você trabalha com Jesus, você estuda com Jesus. Você namora com Jesus, você tem uma vida diária com Jesus, você ora, você pede milagre, favor, bondade, você honra Jesus da sua maneira de viver, de falar, de agir. Você transborda, você fala de Jesus até quando você não quer falar de Jesus. Você está o tempo inteiro vivendo diante da presença de Jesus. Jesus e você é uma coisa só. É por isso que é fácil falar de Jesus. Agora, quando Jesus não está transbordando em você, quando você não está transbordando de Jesus, aí fica difícil evangelizar.
Aí nós criamos os obstáculos, barreiras, viramos o crente 007. Nós precisamos transbordar de Jesus, nós precisamos falar de Jesus. Quinto lugar, a multidão levava outros até Jesus. A multidão levava outros até Jesus. Veja bem, não bastasse a multidão divulgar Jesus, ela também o que? Levava pessoas até Jesus. Quando não queria que Jesus fosse até as pessoas que elas conheciam, elas faziam o quê? Arrumavam uma forma de aproximar essas pessoas de Jesus. Porque a verdade é que a multidão, ela cria que qualquer pessoa que sofresse, uma vez tendo se aproximado de Jesus, seu problema seria solucionado. Veja bem, os 4 amigos olharam para o seu amigo paralítico e falaram assim: se ele se apresentar até Jesus, se nós levarmos ele até Jesus, ele vai andar. O seu problema será solucionado. Jairo levou Jesus até a sua casa. O próprio centurião tinha mais fé que Jairo e mais fé que os 4 amigos. De Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, apenas uma palavra, o meu criado sarará. A verdade é que a multidão, ela é o que leva as pessoas até Jesus. Nós temos que levar as pessoas até Jesus. Nós temos que levar Jesus até as pessoas. Nós temos que levar a palavra de Jesus às pessoas, mas nós temos que levar as pessoas a Jesus. Nós temos que fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus. Isso é trabalho de discípulo. O que Jesus disse? Ide e fazei discípulos. Como é que eu faço discípulos? Apresentando a Jesus a outros. Isso é curioso porque os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de Jesus porque um apresentou o outro. André apresentou a João. Tiago apresentou a Simão. Cada um apresentou seus irmãos. Ou melhor, André apresentou a Simão e Tiago e João a Tiago. Porque eles queriam que outros conhecessem, assim como Filipe a Natanael. É sempre alguém aproximando, levando Jesus. Outros até Jesus. Isso é trabalho de discípulo. Isso é trabalho de discípulo. Mas vamos lá, porque isso é só a introdução. Se você já ficou até aí, agora você segura o cinto, porque é agora que eu vou começar a pregar. O texto em tela, eu poderia dividir essa mensagem em 2 partes, mas nós precisamos entender a totalidade da mensagem. O texto em tela nos apresenta Jesus após uma reunião na sinagoga. Né? Em um dia de sábado, Jesus havia, nesse dia, por exemplo, curado um homem que tinha uma das mãos mirrada, a mão direita. Nós já estudamos sobre isso. E quando nós observamos o capítulo de número 3, ele é semelhante, por exemplo, ao capítulo de número 1, quando João Marcos havia nos dado um resumo de um dia de 24 horas do nosso Senhor Jesus Cristo, em que Jesus havia iniciado o dia numa sinagoga, depois em casa, depois na rua e, por fim, no deserto. Em que Jesus esteve na sinagoga pela manhã, de tarde ele esteve na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Já à noite, curando muitos na rua, à porta da casa de Pedro e, por fim, se dirigindo ao deserto para orar, já de madrugada. Aqui no capítulo 3, Jesus pela manhã havia estado que na sinagoga, como segundo diz Lucas, no capítulo 4, verso 16, que era do costume de Jesus frequentar a sinagoga. E, inclusive, nós lemos, na última ocasião, capítulo 3, verso 1, e outra vez o quê? Que Jesus estava na sinagoga. Não era a primeira vez, era um costume, era uma prática de Jesus. Só que no período da tarde, e como a agenda de Jesus é uma agenda cheia, que tem um propósito, que tem uma finalidade, Jesus agora vai o quê? Para a praia. Jesus morava em Cafarnaum. E Jesus vai para a praia, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão.
E esse texto, capítulo 3, versos 7 a 12, nos dá um panorama. Nos dá um panorama sobre o ministério de Jesus e sobre a liderança de Jesus. Sobre a liderança de Jesus. E é isso que eu quero destacar com vocês aqui. Porque esse texto nos ensina e nos apresenta algumas verdades sobre a liderança de Jesus, de como foi o seu ministério na prática. Então vamos destacar aqui alguns pontos. Número 1. Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido. Veja bem, desde o seu nascimento até a sua morte, morte vicária, Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido pelos políticos. Jesus foi perseguido pelos soldados. Jesus foi perseguido pelos religiosos. Jesus foi perseguido pelo povão, pela multidão, por gente, inclusive da sua própria linhagem, judeus. Jesus foi perseguido pelos seus amigos, Judas. Jesus chamou Judas de amigo. Jesus foi perseguido pelos seus vizinhos naturais. Por exemplo, os nazarenos. Os nazarenos eram contra o ministério de Jesus, não acreditavam no ministério de Jesus, se opuseram ao ministério de Jesus. Jesus foi perseguido pelos seus irmãos de sangue. Só foram crer que Jesus era o Messias, e isso os irmãos de sangue digo por parte de mãe. Só foram acreditar que Jesus de fato era o Messias, o Cristo, o esperado de Israel, após a morte e ressurreição de Jesus. Antes disso se opuseram ao ministério de Jesus. Além de Jesus, o que? Ter sido perseguido pelos demônios. Então o que? Jesus o que? Foi perseguido. Jesus continua sendo perseguido. E até que Cristo venha e cheguemos ao fim de todas as coisas, Cristo será perseguido. Agora eu pergunto para você. Se Jesus, o Cristo, foi perseguido, e seus discípulos? Não serão, não? Será que eu e você, como discípulos de Jesus, não seremos perseguidos? Não passaremos por perseguições? Jesus foi perseguido. E a única coisa que Jesus garantiu para os seus discípulos é que eles seriam o quê? Perseguidos. Jesus nunca iludiu a ninguém. Jesus nunca prometeu algo que não condiz com a verdade. Jesus diz: no mundo tereis aflições. O próprio texto lá de Mateus capítulo 5, verso de número 10 ao 12 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja bem, Jesus deixou claro que os seus discípulos, eu e você, seríamos o quê? Perseguidos. Ele deu uma garantia para nós, ele não nos iludiu. Ele não prometeu que nós teríamos uma vida calma e sossegada. Não prometeu viagem para o exterior, nem passeio na Disney. Ele prometeu perseguições, cadeias e prisões. É isso que Jesus prometeu. Veja bem, Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida, a igreja medieval foi perseguida, a igreja em plenos dias da reforma protestante foi perseguida, e a igreja contemporânea, a igreja no contexto da pós-modernidade está sendo perseguida e será perseguida. Não tem como nós fugirmos dessa verdade, não tem como. O perigo não é sermos perseguidos. O perigo é a igreja deixar de ser perseguida e passar a ser querida, amada, aplaudida, desejada. O perigo é quando nós não causarmos mais impacto no mundo, tal qual o mundo não se preocupe mais em nos perseguir. É quando a igreja já não incomodar mais o mundo, quando a luz estiver debaixo da cama e não no velador. É quando o sal já não for o que? Útil para nada, apenas para ser lançado e ser pisado pelos homens. Isso é perigoso. É quando a luz não é mais luz, é quando o sal já não tem mais sabor, é insípido. Isso é perigoso. A igreja de Jesus Cristo, o quê?
ela é perseguida, é uma igreja perseguida. É uma igreja que está em oposição ao mundo. É uma igreja que tem valores, princípios, tem um alvo completamente em oposição ao mundo. É por isso que ela é perseguida. É por isso que ela é perseguida. Então se assuste quando você observar que a igreja está sendo desejada. Quando ela não incomodar mais as trevas, quando alguém fizer aliança, quando o espírito da Babilônia entrar dentro da igreja, quando os ataques contra a igreja de Cristo se tornarem o quê? Irrelevantes. Quando nada disso nos atingir mais. Isso é o perigoso. E vou dizer mais, e é profético isso. Um grande avivamento só vai acontecer no nosso país quando nós passarmos a ser perseguidos. Quando a porta de nossas igrejas forem fechadas. Quando nós formos proibidos de pregar em praça pública, é quando a igreja de Jesus Cristo no Brasil experimentará de um grande e poderoso avivamento, porque é quando nós descobriremos quem são de fato os eleitos de Deus nesse país. Porque a igreja perseguida é uma igreja fiel. O que Jesus disse para a igreja de Esmirna? Uma igreja fiel, salutar. Ele diz, olha, eu sei as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha, vai vir uma aflição sobre vocês, uma aflição de 10 dias. Satanás vai lançar muitos de vocês das prisões, vai até alguns de vocês vão morrer, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja perseguida é uma igreja forte. É uma igreja vitoriosa, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, ainda que nos tirem todas as coisas, mas que não tirem o nosso Cristo, a razão da nossa existência, o amor da nossa vida. Podem nos tirar tudo, desde que não tire a nossa cura, a nossa salvação, o nosso Cristo, o nosso amor para com Deus. A igreja perseguida é uma igreja forte, é uma igreja cheia de Deus. Almejemos ser uma igreja perseguida. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas almejemos ser uma igreja perseguida. Perseguida pelo aquilo que nós vivemos, cremos, por aquilo que nós existimos. Mas que venhamos fazer a diferença no meio das trevas. Jesus foi perseguido. E os discípulos de Jesus Cristo igualmente serão. Segundo, Jesus teve um ministério sem acepção de pessoas. Jesus teve um ministério sem acepção de pessoas. O texto aqui, de Marcos capítulo 3, versos 7 e 8 diz: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia. Lembrando, Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré da Galileia, e por durante 3 anos e 6 meses, ele o quê? Residiu em Cafarnaum. Ou seja, a Galileia aqui é perto. É o povo de perto. Aí o texto continua e diz: E de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão. Ou seja, é de longe. É do coração do país. E de perto de Tiro e Sidom. É dos confins da terra. O que diz Atos 1:8? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isto mostra para nós o quê? A extensão geográfica do ministério de Jesus. Ele atingiu os de perto, os de longe e daqueles que estavam o quê? Nos confins da terra daqueles dias. De fora do país. Jesus, diante desse texto aqui também, nos apresenta a extensão sociocultural que o seu ministério atingiu. Porque vamos pensar, Jesus alcançou todas as pessoas, e independente do extrato social que elas pertenciam. Jesus se relacionou com os políticos, com os oficiais do Império Romano. Jesus se relacionou com os doutores da lei. Jesus se relacionou com a multidão de forma geral, os pescadores, com os trabalhadores do campo, os publicanos, as prostitutas. Jesus se relacionou até mesmo com os ladrões, com pessoas que tinham, por exemplo, deficiência física. Até com os endemoniados Jesus se relacionou. Jesus atingiu a todos, discriminadamente.
indiscriminadamente, imparcialmente. O que nós precisamos ressaltar nisso? Que o fato de Jesus se relacionar com todos não significa que ele aceitava todos como eles estavam. Uma frase que viralizou recentemente do pastor Hernandes Dias Lopes e que eu subscrevo e assino embaixo, ele diz: Jesus aceita todos, mas Jesus não aceita a tudo. Jesus aceita todos, mas Jesus não aceita tudo. Jesus confrontava todos, igualmente sem exceção. Jesus não agradava a ninguém por sua vida de pecado. Pelo contrário, antes ele chamava todos ao arrependimento. Jesus deixava a gente simples, de boca aberta, muitas vezes sem palavras, como ele fazia com os poderosos, com os ricos, com pessoas conceituadas dos seus dias. Jesus tratava todos o que? De acordo com a verdade da palavra de Deus. Ele mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus tratou a todos de acordo com a verdade. Ele é a própria verdade. O que significa que Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos enganados sobre Jesus e seu ministério. Quer ver um exemplo? O jovem rico. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muito pastor que gostaria que o jovem rico fosse membro da sua igreja. Tem uma galera que gostaria do dízimo do jovem rico. Tem. O jovem rico poderia adulterar. E esse jovem rico ainda se dizia piedoso, né? Sigo a lei desde a minha mocidade. Aí Jesus sondou-lhe o coração. Jesus conheceu o seu espírito. Falou pra ele assim, ó: tudo bem, você é bonzão mesmo? Ah, tá. Pega tudo que tu tem, dê aos pobres e siga-me. E disse que ele se entristeceu. Por quê? Porque o seu Deus, seu ponto fraco, o seu pecado, a avareza, porque tinha muitos bens, dominava ele. Ele não adorava a Deus de Israel, ele adorava a Mamon. E só tem como adorar a Deus de Israel ou a Mamon. Não tem como adorar dois senhores. E ele o que deu as costas para Jesus e foi embora. Jesus confrontou o jovem rico. Jesus não está preocupado em tratar ninguém porque alguém dá o dízimo maior na igreja, porque alguém é acadêmico, porque alguém fala bonito, porque canta, porque rege, porque prega, porque anda de carro importado, roupa bonita, roupa de marca, perfumes caros, porque viaja para fora do país, porque tem influência. Jesus trata todos sem acepção de pessoas e sem acepção de pecados também. Jesus confrontava todos. Quer ver um outro exemplo? A mulher samaritana. Jesus começa a conversar com a mulher samaritana. Fala assim: vai buscar teu marido, vai chamar teu marido, mulher samaritana. E Jesus conhecia a mulher samaritana. O que ela respondeu para Jesus? Jesus, eu não tenho marido. Ele falou assim: eu sei que você não tem. Porque tu tivesse 5 e o que você tem, o 6º, também não é teu não. Em outras palavras, eu sei o teu pecado, eu sei quem tu é, rapaz. Eu sei quem tu é, mulher. Tu não me engana não, mas eu vim aqui para te chamar para o arrependimento. Eu tenho uma água para você beber, da qual você nunca mais terá sede, porque ela produzirá em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu tenho libertação para você. Eu tenho salvação para você. Jesus confrontava todos. Quem que mais pregou sobre o inferno no Novo Testamento? Na Bíblia, Jesus. Jesus confrontava as pessoas. Jesus tratava todos sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Terceiro, Jesus teve um ministério marcado pelo ensino e pelos milagres. Jesus pregava aos ouvidos e Jesus pregava aos olhos. Jesus ensinava como ninguém, mas também realizava feitos de maneira inigualável.
Jesus recebeu o quê? Do Pai, a autoridade dos céus. Para implantar o quê? O seu reino sobre a terra. Em outras palavras, Jesus, por meio do seu ministério de pregação, de anúncio do reino dos céus, e com seus feitos sobrenaturais, ele demonstrava que limitações da terra eram superáveis pela jurisdição do reino dos céus. Ou seja, quando a terra se via limitada, fraca, cheia de obstáculos, Jesus o quê? Trazia o governo, o domínio do reino dos céus para a terra. O salmista ainda diz: o Senhor tem o seu trono estabelecido nos céus, mas o seu reino domina sobre tudo. Ainda Jesus ensinou seus discípulos na oração do Pai Nosso, dizendo: venha a nós o teu reino. O que Jesus estava ensinando? Traga para a terra o domínio, traga para a terra o governo, a soberania, a liderança, o poder, a autoridade do céu para a terra. Quando a terra se ver limitada, dizer não, o reino do céu diz sim. Nós não somos governados pela terra, nós somos governados pelo céu. Jesus ensinava, e ainda nós já estudamos sobre isso, Marcos capítulo 1, verso de número 22, diz o texto que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava como tem autoridade, não como os escribas. Jesus tinha autoridade. Qual que é o sermão mais famoso de Jesus? Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aí você vai observar o conteúdo do sermão da montanha, do sermão de Jesus. Você vê lá ele falando sobre as bem-aventuranças, sobre julgamento, falando sobre divórcio, adultério, falando sobre ansiedade, oração, jejum. Olha só quantas coisas. Perseguição, arrependimento. Jesus ensinava. O sermão escatológico de Jesus, anunciando as últimas coisas. Jesus ensinou por meio de parábolas. Jesus tinha autoridade, Jesus tinha o que ensinar, Jesus vivia aquilo que ensinava. Mas Jesus tinha também o que? Poder, autoridade. Ele realizava milagres. O texto que nós já estudamos, Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, ou melhor, 1 a 12, Jesus se viu diante aquele fato, um paralítico sendo abaixado por cordas, na melhor das hipóteses, na sala de sua casa. Descobriram o telhado, abaixaram aquele leproso sobre cordas. Jesus viu a fé dos 4 amigos e disse para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Os escribas que estavam nas primeiras cadeiras, que chegavam para ser o fiscal do culto, indagaram no seu próprio coração, dizendo: quem é este? E que autoridade é essa que ele tem para perdoar pecados de alguém? Somente Deus pode fazer tal coisa. E Jesus, que conhecia o coração deles, o espírito deles, a alma deles, perguntou para eles: o que é mais fácil? Dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma tua cama e anda? Sabe o que eles responderam? Responderam nada. Mas Jesus dizendo: eu não só tenho o poder de perdoar pecados. Em outras palavras, eu não tenho só poder de ensinar, eu tenho o poder de realizar coisas extraordinárias. Eu tenho a autoridade do céu. Por isso, levanta-te e anda. Isso é o que Jesus faz. Jesus tem autoridade. Jesus tem autoridade. Essas duas coisas devem andar de mãos dadas. Ensino da palavra. Porque é a palavra que liberta, que transforma, que dá vida. Não é à toa que esse canal se chama Palavra Viva, porque eu creio que é a palavra de Deus que tem poder. Não é a palavra do Miqueias, do pregador, do pastor. É a palavra de Deus que não tem poder de voltar para si vazia. A palavra de Deus diz o quê? Que ela é fiel, que ela é penetrante, que ela é como uma espada afiada de dois gumes. Ela vai lá nas juntas e medulas. Ela vai lá no pensamento, na intenção, no espírito.
É a palavra de Deus. É a palavra que dá vida. É a palavra que revigora a alma do ser humano, que dá novas dimensões para o ser humano. Mas isso não é acompanhado só de palavras, mas é de poder, de atos. É pelo poder da palavra de Deus que todas as coisas vieram a existir. Ele chamou todas as coisas e elas, o quê? Aconteceram. Ele diz e haja e houve. Ele diz e produz e produziu. Pelo poder o quê? Da sua palavra. Autoridade. Falta autoridade nesses dias. Nós precisamos buscar a autoridade. Paulo lá em Corinto diz, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana. Eu vim com demonstração de poder. Eu venho com demonstração de poder. Milagres. Quarto, Jesus cuidava da mente, do físico e do espírito das pessoas. Veja bem, Jesus tratava as pessoas de forma integral. Lá no texto de Gênesis capítulo 2, verso de número 7, diz que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o ser humano foi feito corpo, físico, matéria, concretude, alma, ou outros que acreditam corpo, alma e espírito. Ou seja, o ser humano não é só físico, ele é alma também, ele é espírito. Ele é um ser espiritual. E Jesus, que é 100% Deus e que é 100% homem, conhece o ser humano, não só porque ele é o criador dele, mas também porque ele mesmo se fez homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele antes humilhou a si mesmo e se fez homem. Ele se submeteu às mesmas limitações que eu e você como seres humanos a temos. Então quando ele trata do ser humano, quando Jesus tratou do ser humano, ele tratou do homem de forma integral, total, completa. Corpo, alma e espírito. Quer ver um exemplo disso? Evangelho de João capítulo 5, versos 1 a 15. Conta-nos lá o que? A história do paralítico no tanque de Betesda. Jesus havia saído de Cafarnaum, da Galileia, e ido para Jerusalém por ocasião da festa dos judeus. A Bíblia não diz qual delas. Alguns acreditam que era a festa das cabanas. E ele vai o quê? Para a capital do país, ele vai para Jerusalém. E ele não vai para a casa do vereador, do político, do prefeito, do empresário famoso. Não, ele vai lá no tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Onde se reuniam lá coxos, cegos, surdos, mudos, a ralé, povo problemático, a caverna de Adulão. Gente endividada, problemática. Ele foi lá no tanque, ele foi lá na casa de misericórdia. E ele foi lá para ter um encontro com um homem. Um homem que já não tinha mais identidade, ele já não era conhecido mais pelo seu nome. Nem mesmo era conhecido pelo seu problema, mas pelo quanto de tempo ele estava naquela situação. Um paralítico de 38 anos. Uma paralisia. Veja bem, o problema físico dele era a paralisia. Mas Jesus chegou para ele e fez uma pergunta muito simples. E disse para ele, queres ser curado? Queres ser curado? E o que aquele paralítico deveria ter respondido? Sim, claro. Ganhei na loteria, é o que eu estou esperando, eu quero ser curado. Mas ele responde para Jesus o quê? Não tem ninguém para me lançar quando o anjo agita as águas lá, na superstição que ele escreve. Não tinha ninguém para jogar ele lá nas águas. Em outras palavras, não tem jeito para mim. Ele já não estava mais só paralítico no seu físico, ele estava paralisado na sua mente, na sua psique, na sua alma. A doença física já havia tomado conta da sua alma, da sua vida, da sua identidade, da sua história. Ele estava paralítico em todo o sentido da palavra. Ele estava imóvel diante do seu problema. Para não bastar isso, no final do capítulo, lá nos versos 14 e 15, diz que depois de Jesus ter realizado esse milagre, Jesus diz para ele, vai e não peques mais.
Veja bem, a paralisia deste homem era por causa de um pecado antigo, de algo que aconteceu no passado. Ele não apenas estava sofrendo de um mal físico, de um mal na sua mente, uma depressão, uma angústia de alma, mas também por causa de algum pecado no passado, um problema espiritual. Uma carga, um jugo, um peso, uma culpa do pecado no passado. E Jesus, quando foi naquele tanque, que ele marcou o encontro para ter com aquele paralítico, ele decidiu libertar ele, curar ele, fazer um milagre na vida dele, corpo, alma e espírito. Bendito é o nome do Senhor. De modo que ele voltou o quê? A andar. De modo que a sua alma foi o que liberta. E ele foi o que liberta do pecado. Tem muita gente vivendo nessa situação. E Jesus, em seu ministério, trabalhou e trabalha para cuidar do ser humano na sua integralidade, na sua totalidade. Quinto e último lugar. Jesus capacitou os futuros líderes da igreja. Veja bem, Jesus chamou para si 12 apóstolos. 12 apóstolos. Nós vamos falar sobre eles, querendo Deus, no nosso próximo vídeo. O texto de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19. Nós encontramos o nome dos 12 apóstolos. Pergunta que eu faço, eram os melhores apóstolos? Eram os melhores que Jesus poderia ter escolhido? Com certeza não. Por exemplo, dos 12, dentre eles, tinha um que era incrédulo. Outro impulsivo. Outro que era o diabo, Judas, o qual Jesus chamou de amigo. Havia entre eles quem? Um publicano, Mateus, Levi. Ainda 2 que queriam orar para fazer fogo do céu cair. Igual no tempo de Elias. Estava com o espírito de Elias, exterminador do futuro. Queria fogo. Lá em Lucas capítulo 6, verso 15, diz que Jesus orou a noite inteira para escolher esses 12 homens aqui. E alguém pensa e acredita que Jesus orou pouco. Porque, veja bem, Jesus poderia ter escolhido os melhores seminaristas da escola farisaica dos seus dias. Ele poderia ter escolhido gente da melhor qualidade, da nata. Mas ele não fez isso. Ele escolheu 12 homens que, quando nós olhamos a sua história, a sua biografia, nós ficamos assim, meu Deus, não tinha ninguém melhor não. O que é curioso é que os grandes cabeções dos dias de Jesus, os grandes religiosos, inclusive opositores do ministério de Jesus, nós não sabemos nem seus nomes, nem sua história. Mas desses 12 homens nós sabemos. Porque Jesus decidiu capacitar 12 para dar continuidade ao seu ministério. E isso mostra para nós o que é a autoridade de Jesus como líder. Sabe qual é o significado da palavra autoridade no latim? Fazer crescer. Então, o que é o verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que faz com que os seus liderados cresçam. Que se tornem maiores do que eles. Eu gosto de sempre usar o exemplo do arco e da flecha. A flecha é os liderados, o arco é o líder. Por quê? Porque a flecha sempre vai além, sempre vai mais longe, mais distante do que o arco. Mas quem dá o gás, quem prepara, quem dá todo o apoio é quem? É o líder. Jesus disse para os seus apóstolos, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito através da vida deles. Isso mostra a liderança de Jesus. Quer ser um bom líder? Faça com que os seus liderados cresçam. Sejam melhores do que você é. Isso me faz lembrar de um livro que eu ainda não li, mas só pelo título já vale o livro.
O líder inútil. O que é o líder inútil? Alguém pensa que o verdadeiro líder é aquele que faz tudo. Não, o verdadeiro líder é aquele que capacita outros para fazerem no seu lugar. Tal maneira que ele se torne inútil. Tal maneira que ele não se torne mais importante. Porque tem outras pessoas mais capacitadas, melhores do que ele para fazer. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o verdadeiro líder. Isso se aplica a todas as áreas de nossa vida. Como é que nós vamos preparar as próximas gerações? Nós temos que investir nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Nós temos que investir com todas as nossas forças nas próximas gerações. Porque é isso que determinará o futuro da igreja. Assim como Jesus capacitou seus apóstolos, capacitou os próximos líderes da igreja, nós, como seguidores de Jesus, nessa geração, precisamos preparar a próxima geração. É histórico que a cada 3 gerações, uma se perde. A cada 3 gerações, uma pode se perder. A partir da 3ª, 4ª geração, as coisas já estão desandando. Se você estiver lembrado, por exemplo, uma geração é a que sai do Egito. Outra geração é a que toma posse da terra de Canaã. E a 3ª geração, a geração que agora está residindo na terra, que havia se apropriado da terra, já não conhecia mais a Deus. 3ª geração. 3ª geração. A cada 3 gerações, uma se perde. Por quê? Porque falta uma continuidade. Porque há um erro de passagem de bastão para a próxima geração. De falta de investimento para a próxima geração. Deixa eu concluir. Eu sei que eu já estou avançado no horário. E se você chegou até aqui é porque você está interessado mesmo. Prova isso. Mas deixa eu concluir com um fato histórico. No início do século XX, um presbítero, por nome Seth Joshua, no país de Gales, um país menor do que o estado brasileiro de Sergipe, começou a pedir a Deus por um avivamento espiritual no país de Gales. Um avivamento espiritual no país de Gales. Na época, o país era densamente cristão protestante. A população do país era de cerca de 1 milhão de habitantes. E a maioria das pessoas trabalhavam como mineradoras ou metalúrgicas. Essa era a principal forma de vida, né, de ganho financeiro daqueles dias, daquele povo. E a oração dele, a oração de Seth Joshua, tinha um pedido especial. Ele queria que Deus levantasse um pregador dentre os mineradores ou metalúrgicos para trazer um avivamento espiritual naquele país. Que ousadia, hein? Que ousadia. E a verdade é que Deus ouviu a oração de Seth Joshua e Deus levantou Evan Roberts. Esse jovem se converteu com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Seus pais eram metodistas e o seu pai era o quê? Minerador. O que ele veio a se tornar no futuro. E ele era sempre o quê? Muito insatisfeito com a sua vida espiritual. Por isso, então, ele buscava cada vez mais pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Um diácono da igreja, veja como é importante o papel da liderança. Um diácono da igreja observando a vida dele e essa sede pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Esse diácono aconselhou a Seth Joshua nunca mais perder uma reunião de oração. E a buscar intensamente a Deus por um revestimento de poder, por um avivamento espiritual. Depois dessa palavra,
dos 13 anos de idade aos seus 26 anos, ou seja, 13 anos no total, ele clamou a Deus por um avivamento espiritual sobre a sua vida e sobre o seu país. Imitando a oração de Seth Joshua, ele dizia: dobra no Senhor, que é uma palavra no galês que não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é pligni, dobra-nos. Essa palavra remete-se a como um barro a ser moldado na mão do oleiro. Alguém que se deixa moldar por outro, no caso o próprio Deus. E ele orava: dobra-no, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-no, Senhor. E Deus ouviu a oração de Evan Roberts. Deus ouviu a oração desse jovem. Ele começou a realizar uma reunião de oração por autorização do seu pastor. Ele começou a realizar uma reunião de oração com jovens que, na verdade, atraiu também crianças, idosos, adultos. Reuniões essas que houve um derramar do Espírito Santo de Deus. Houve um mover do céu. E as pessoas começaram a participar dessas reuniões de oração. Reuniões essas que muitas vezes começavam e não terminavam. Viravam dias, semanas. Igrejas abertas 24 horas por dia em oração. Em busca, sedentos pela presença de Deus. Só para você ter uma ideia. No final de 1904, a metade de 1906, isto é, 18 meses, Deus inundou Gales com seu poder, com a tua graça, com a sua unção. Nos primeiros 6 meses daquele poderoso avivamento que aconteceu no país de Gales em 1906, 100.000 pessoas se renderam a Jesus. 100.000 pessoas. Coisa extraordinária. É interessante porque é de Gales que há uma influência no que acontece em 1906 em Azusa. Inclusive, Evan Roberts trocou cartas com Frank Butlerman, que foi um dos participantes, e existe um livro escrito por ele, o Avivamento Azusa. Ele trocou cartas com Evan Roberts e a igreja galesa orou pelo avivamento em Azusa, que teve por maior evidência o falar em línguas. Mas também em 1907, há uma influência de Gales em 1907 no que acontece na Coreia, com o avivamento entre os coreanos. O que é curioso, ainda mais, é que em Gales não houve uma explosão de milagres ou mesmo manifestações de dons espirituais. Porém, isso é um relato histórico, houve um batismo de honestidade. Houve um batismo de reconciliação, de perdão. Bares foram fechados. Dívidas foram pagas. Tribunais não tinham casos para serem julgados. Policiais ficaram ociosos porque não tinha quem se prender. Tamanho derramamento de temor e tremor sobre aquele país. Sabe o que é isso? É gente sendo capacitada pelo Espírito Santo de Deus para a próxima geração. Olha a igreja cristã. Nós temos 2.000 anos de história. 2.000 anos de história. E quantas coisas o Senhor já não tem feito por nós? Quantas coisas não tem acontecido nessa história? O que é isso? É a semente do evangelho que foi lá semeada, lá atrás. Quantos mártires não houve em toda a história, como está acontecendo ainda nos dias atuais? E a sementeira do evangelho só o que prospere, e a igreja só avança e o nome do Senhor é cada dia mais glorificado. Se nós queremos experimentar de um mover de Deus, nós temos que começar rápido e urgentemente clamar por um avivamento espiritual. Nós precisamos adotar todos esses princípios do ministério de Jesus e aplicar a nossa vida e o nosso ministério. E de fato nós viveremos o melhor de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha ser como uma palavra de ânimo e de incentivo ao seu coração. De maneira tal que você se mova a estar diante da presença de Deus. Terminar esse vídeo, e não só mais um vídeo que você assistiu, mas que essa palavra entre no teu coração como a espada flamejante do Espírito Santo de Deus.
que te mova, que te coloque de joelhos prostrado diante a face do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês.